Olá mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher, Torre de Força. Já estamos há alguns dias nos aprofundando na nossa série que temos como tema-chave o poder do silêncio, a sabedoria e o poder das nossas palavras. Esse é o 6º devocional sobre esses temas e ainda teremos mais 4. Estamos estudando e meditando sobre esses assuntos que são de tamanha importância em nossas vidas. Se você ainda não ouviu os anteriores, te encorajo a ouvi-los. O primeiro deles é o de número 182 e tem como título O Poder do Silêncio. Ouça e medite sobre isso. O poder de uma palavra. Você quer mesmo ser uma mulher sábia? Aprenda a usar a sua língua. Marcos, capítulo 11, verso 23. Tudo o que disser lhe será feito. Essas são poucas, mas poderosas palavras que foram extraídas de uma lição que Jesus, o grande professor, compartilhou com seus discípulos sobre o poder da palavra falada. É pertinente que o Deus que criou a terra pelo poder das suas palavras ensinasse então aos discípulos que tivessem cuidado com o que dissessem. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 3. No mesmo espírito, compartilho com você o extremo poder que opera quando você usa sua língua para o bem ou para o mal em sua casa, em seus relacionamentos, no seu trabalho, na vida dos seus filhos, em seus projetos e sonhos. Eu quero começar te dizendo algo extremamente sério que pode te despertar para esses temas que temos tratado em nossa série. Preste atenção. Seu maior laboratório para treinar o silêncio, a sabedoria e o poder que tem suas palavras é a sua própria casa, o seu lar, o lugar onde você mora. Outro lugar que pode ser um laboratório e tanto para você é o seu local de trabalho. Ei, a sua família é a primeira a receber o que você carrega. Treine ser sábia aí junto a eles, com seu marido, seus filhos, seus pais, irmãos. Treine o poder do silêncio lá no seu trabalho. Treine não precisar dar sua preciosa opinião, que aliás na maioria das vezes nem é pedida, no almoço de domingo. Treine calar essa tua matraca no café com as suas amigas. Treine ouvir, mulher. Sabe, querida, os que dizem o que querem sem levar em conta as consequências são tristemente ingênuos e inconsequentes. Muitas de nós somos vítimas de palavras odiosas e irrefletidas e que nos machucaram. A maioria de nós vive com as consequências das nossas próprias palavras, quer seja um sim dito precipitadamente ou uma opinião dada depressa demais. Entramos em relacionamentos com a boca aberta, mesmo que nossos olhos estejam fechados. Muitas de nós dizemos coisas que feriram nosso marido, que abusaram verbalmente dos nossos filhos e que maltrataram nossos pais, colegas de trabalho e as pessoas a quem amamos. Muitas dessas palavras ditas mudaram o teor dos nossos relacionamentos. Se a sua boca a colocou na relação perturbada em que se encontra hoje, então, teoricamente, parece razoável que a sua boca possa tirá-lo dele, não é verdade? A ferida pode sarar, mas dizer sinto muito nem sempre é suficiente. Essas palavras mágicas não são tão curativas quanto destrutivas são aquelas que as geraram. Mas com uma cuidadosa reconstrução da credibilidade mediante um discurso controlado e uma língua refreada, você pode recuperar o que perdeu por causa do abuso da sua língua. Ei, me ouçam as casadas, as que estão em relacionamento amoroso ou aquelas que querem entrar em um. A mulher precisa compreender o efeito que suas palavras têm sobre o desempenho do homem. Suas palavras podem motivar ou desintegrar a autoestima dele. De fato, as palavras de uma mulher têm condição de influenciar um homem mais do que qualquer outra coisa. Pense nisto. Vivemos numa sociedade matriarcal. A maioria dos homens conversa com as mães mais francamente do que com os pais. É com a mãe que o jogador de futebol fala ao olhar para a câmera depois de fazer um gol. Os homens foram muitas vezes encorajados por uma voz feminina. Quando crianças, foi uma voz de mulher que os repreendeu e corrigiu. Foi uma voz de mulher que cantou para que dormissem quando tinham medo do escuro. Na maior parte das vezes, uma voz feminina os ensinou na escola.
Mulher, você que é casada, me ouça. A voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto. Se essa voz é agressiva e queixosa, afeta a personalidade dele. Por outro lado, uma palavra de ânimo pode renovar seu desejo de viver. A Bíblia nos ensina, no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, que o poder da vida e da morte está na língua. A mulher que fala a um homem com bons modos e cuidado pode levá-lo a ter mais força e coragem do que a que constantemente o confronta. Querida, suas palavras podem exaltá-lo ou destruí-lo. Você pode dizer coisas que o façam desejar retirar-se para longe de você, em vez de aproximar-se de você. Ninguém compreende tanto o poder das palavras quanto a pessoa que prega a palavra. Pregar é apenas a coordenação de palavras com a intenção de edificar e direcionar alguém. Ei, toda a revolução na história foi realizada por alguém que sabia o que falar. Quem quer que fale impensadamente, seja ele homem ou mulher, está condenando à morte o seu relacionamento, sua vida profissional, a vida dos filhos, os negócios, o trabalho e a família. É melhor viver sozinho no canto de um sótão do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Isso é bíblico, está no livro de Provérbios, capítulo 25, verso 24. Ei, mas esse texto não vale somente para as casadas. Vale para você, criatura, que mora com seus pais. Vale lá no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Como você é conhecida? Como aquela que só faz reclamar e murmurar da vida? Como aquela que fala mal dos outros em tempo integral? Como a fofoqueira, a confusenta? Você conhece alguma mulher que onde ela chega arruma confusão? Seja na família, no trabalho, no mercado, na loja, no avião, no metrô, com os vizinhos. Você conhece alguém assim? Será que você é assim? Sabe, querida, diferente de nós, a grande maioria dos homens foge das brigas. Mas sabe o que acontece? Ele extrai forças da mulher que o anima e o afirma. Isso não é, porém, exclusividade do sexo masculino. Qualquer uma de nós irá aproximar-se mais rapidamente da voz cordial da afirmação do que o faríamos da voz estridente, das críticas constantes, dos gritos e maledicências. Criatura, depois que você entende, aprende, coloca em prática o poder do silêncio, a sabedoria ao falar, sua vida simplesmente muda. Você muda. Na verdade, você é transformada e por causa dessa transformação você passa a evitar as pessoas que maldizem os outros. As rodinhas de fofocas passam a não fazer mais sentido para você. Você perde o completo e total interesse na vida alheia. Ei, a fofoca perde a força quando ela encontra um ouvido que é indiferente a ela. Como você reage quando alguém vem lhe contar uma fofoca? Entenda algo, a fofoca nunca vem vestida de fofoca. Ela sempre vem com amiga, deixa eu te contar uma coisa. Você está sabendo da fulana? Você ficou sabendo do que aconteceu com aqueles dois? Isso quando não vem dessa forma. Ei, deixa eu te contar uma coisa, mas não é fofoca, tá? É só para você me ajudar a orar. Sei. Fuja, corra de comentários desse tipo e não seja você a emissária deles. Minha criatura abençoada, simplesmente pare de falar mal dos outros. Não deixe essa influência tocar em você. Não se contamine. Ao invés disso, contagie com palavras de correção, de amor, encorajamento, paz e sabedoria. Você quer mesmo ser uma mulher sábia? Aprenda a usar a sua língua. Amanhã daremos sequência nesse tema. Ouça, medite e pratique o que você tem aprendido aqui. Ei, mulher, você é forte e corajosa. Você é uma torre de força.